Bahia e Nacional, lá no Uruguai. A gente já viu que a torcida do Bahia invadiu o Uruguai, já está lá fazendo aquela festa, todo mundo na expectativa imensa para esse grande jogo. E como foi a preparação da equipe, hein? Tabus foram feitos para serem quebrados. Esse é o lema do Bahia para a partida desta quarta contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu. Porque essa é mais uma oportunidade para o tricolor vencer uma partida de Libertadores fora do Brasil pela primeira vez. Até aqui foram 7 jogos, com 6 empates e 1 derrota. Jogos fora de casa, eles são mais difíceis. Independente do time, independente do Nacional, fora de casa, pode ser jogado de uma maneira, joga de uma maneira, dentro de casa joga de outra maneira, vai ser um jogo difícil e nós temos que estar preparados vai ser uma batalha gigantesca para a gente tentar voltar com um bom resultado do Uruguai. Na atual temporada, o tricolor está invicto como visitante, mas ainda não venceu fora de casa com o time considerado titular, que deve ir a campo mais uma vez nesta quarta em Montevidéu, já que no fim de semana contra o Santos, o Bahia jogou com 7 mudanças na equipe. Tem ocorrido essas rodagens, né? Atletas vêm recebendo cada vez mais minutagens diante de um calendário muito extenso e acredito que a nossa equipe num todo tem respondido muito bem a essas oportunidades. Contra o Nacional, o tricolor terá o retorno do meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão contra o Santos. Mas ainda não pode contar com o zagueiro Gabriel Xavier, que está lesionado. E depois do empate na estreia contra o Internacional, a torcida está na expectativa pelo primeiro triunfo tricolor na fase de grupos. Dessa vez vamos ter o triunfo de 2-0 lá e chegar à liderança logo. Confiante, vai ser em primeiro lugar ainda e rumo ao título. A América é nossa. É o esquadrão, não tem jeito! Que fofurinha! Vamos nessa, vamos falar um pouco sobre esse time, sobre esse momento do Bahia, né? A temporada do tricolor começou ali com o torcedor impaciente, enquanto o time estava fazendo a pré-temporada, né? Aquela coisa, campeonato baiano, esse time não vai conseguir classificar. No final das contas, o Bahia acabou sendo campeão estadual, está aí na Copa do Brasil, aguardando o sorteio que acontece hoje, né? Para saber seu próximo adversário. Tem Copa do Nordeste, estreou na Libertadores contra o Internacional aqui na Arena Fonte Nova, com um empate em um grande jogo de futebol, diga-se de passagem, uma partida que quem acompanhou viu muita qualidade técnica. Então, por tudo isso que a gente já comentou desde o início do programa, né, o Bahia parece mostrar ser hoje uma equipe competitiva e uma equipe que está pronta para fazer aí bons resultados. O Bahia está perfeito, Juliana? Claro que não. O Bahia tem questões que eu acho que ainda vão precisar ser resolvidas, alguns setores que eu acho que vai precisar contratar, mas com o que tem aí hoje, eu acredito que dá sim para o Bahia avançar um pouquinho. Eu acho que o Bahia, o Rogério Ceni, ele já encontrou uma forma ideal de jogar, né? Um time ideal, apesar de toda essa rotatividade que ele tem feito no elenco. Eu acho que para hoje à noite a grande dúvida é povoar mais o meio de campo ou manter o Ademir ali no ataque com o Pulga e o Lúcio, fazer uma linha de 3 ali na frente. Eu acho que a grande dúvida do Rogério Ceni hoje é essa, por ser um jogo fora de casa. Eu acredito que ele pode preservar um dos atacantes, colocar o Ademir na reserva e povoar mais o meio de campo, ou com o próprio Eric, quem sabe, ou com o Cauli mesmo, fazendo aquele quarteto ali mágico que tinha no Bahia. Então, eu acho que ele já sabe, já tem na consciência dele o que fazer hoje lá dentro do Grand Parque, não é isso? Grand Parque Central, em Montevidéu. E é uma partida difícil. Agora, Ju, eu concordo com você. O Bahia ainda tem algumas falhas, algumas dificuldades. Os últimos 5 jogos, o Bahia tomou gol depois dos 35 minutos. Então, é um time que começa com uma grande intensidade, mas que no segundo tempo tem costumado afrouxar essa intensidade e sofrer gols no final, que tem prejudicado e tem custado caro ao Bahia. São 5 jogos, torcedor, levando gols a depois dos 35 minutos. Então, hoje o Bahia lá no Uruguai, contra o Nacional, tem que estar ligado os 90 minutos. Não adianta fazer um grande jogo de intensidade no começo e no final afrouxar a marcação. Então, o Rogério Ceni tem que rodar as peças, tem que ir com o que tem de melhor, óbvio, mas entrar ligado os 90 minutos eu acho muito importante para não sofrer esses gols no finalzinho, que pode custar caro ao Bahia.
Olha, tirando aqueles 3 jogos iniciais do Campeonato Baiano com o time sub-20, o Bahia só perdeu um jogo para Jacuipense no sábado de Carnaval. Foi. Né, de virada, com o time reserva. O time principal ainda não perdeu na temporada. Então eu acho que o Bahia hoje vive um momento mágico, né? O Bahia está na Libertadores, né? O torcedor tem que apoiar o Bahia na Libertadores, fazer aquela vibração positiva. Eu entraria com mais um homem de meio campo, porque eu acho que o Nacional vai para cima do Bahia. O Nacional sabe que se perder o jogo está fora da disputa praticamente. Tem a estreia do treinador, isso motiva o elenco, eles vão tentar o resultado. E jogar tão aberto, eu não sei se é tão interessante jogar tão aberto hoje. Seria melhor povoar, como ele fez com o Internacional. Né? Colocou o Cauli no meio, povoou mais o meio campo, né? Recebeu a pressão do Inter no começo do jogo, depois o Bahia conseguiu retomar as ações. Um jogo importantíssimo, né? O Bahia tem plenas condições de vencer a partida, tem jogado um bom futebol. Eu sempre digo uma coisa, toda equipe precisa de reforço. Se você chegar no Real Madrid, o Ancelotti não precisa de reforço. Então, se você chegar lá no Manchester City, precisa de... Então, o Bahia também precisa de reforços. Acho que, principalmente, esse gol do Bahia, eu ainda não tenho uma opinião pronta, né? Porque o próprio Bahia vai esperar o meio do ano para contratar o goleiro. Ronaldo está sendo observado, tem jogado, o Marcos Felipe nós já conhecemos, o torcedor que esteve agora com o Tony Júnior lá na Lapa falou do Danilo Fernandes. A questão do Danilo é a opção do treinador. Né? O Danilo não iria ficar para essa temporada, fez um ótimo jogo contra o Atlético de Goiás no último jogo de 2-0 ano passado, o jogo da Libertadores, teve o contrato renovado, mas o Ceni não tem confiança de colocar o Danilo nos principais jogos. Talvez aquele gol contra o América de Natal, naquele 6-1, pela Copa do Nordeste, tenha tirado a titularidade do Danilo. Até então, ele me parecia ser o titular do Rogério Ceni. Dali em diante, o Marcos Felipe voltou a jogar os principais jogos e agora o Ronaldo tem sido titular. Vai ser um grande jogo, Juliana. Libertadores são jogos bons de se ver, né? Não tem negócio de toquinho pro lado. Né? Não, é pau puro, é barril. E falando em reforços, é bom reforçar, até sendo repetitivo, que só pode contratar jogadores do mercado nacional dos estaduais até sexta-feira, dia 11. A janelinha. Então, a janelinha vai fechar sexta e depois só reabre no meio do ano. Então, tanto o Bahia quanto o Vitória, se quiserem se reforçar de forma urgente para agora, até sexta-feira tem que anunciar os reforços.